Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos na nossa casa. Mais um sábado à tarde. É muito bom estarmos reunidos para lembrar de Jesus, para falar de Jesus, para tomarmos um passe, para sairmos daqui melhores do que entramos. Eu tenho alguns recados da casa, né? Como alguns já sabem, outros não. A nossa casa está em reforma, nós estamos fazendo um salão definitivo, porque antes ele era provisório e estávamos com alguns problemas no provisório, então nós estamos fazendo um salão de alvenaria, com um telhado bem feitinho, boa ventilação. Então, assim, a gente vai estar iniciando, né, uma campanha de arrecadação de fundos, pedindo para os trabalhadores, por aqueles que conhecem a nossa casa, se quiserem ajudar, a pegar informações da secretaria. A gente está preparando também uma rifa que a gente recebeu um prêmio que vai ser bem interessante e a gente vai começar a divulgar. Depois pede para as pessoas compartilharem. Todos que estão aqui têm acesso, né, ao Facebook, ou então estão assistindo por lá, para compartilhar a campanha. E também agora, em fevereiro, a gente não tem exato a data ainda, mesmo por conta da reforma, mas a gente já vai iniciar os cursos, vamos iniciar os cursos na casa. A gente vai ter um curso bem interessante, às segundas-feiras, 20 horas, que a Elaine, uma das trabalhadoras da casa, Elaine Ribeiro, ela vai dar via Google Meet, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ela vai fazer estudo do livro Nosso Lar, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E esse livro, né, traz bastante coisa da doutrina para quem está começando, ou mesmo para quem já está há anos na doutrina, é sempre bom aprender um pouquinho mais. Então vai começar também agora no início de fevereiro, a gente acredita que seja na segunda semana de fevereiro, esses online principalmente, né? Eu acredito que seja dia 6, a primeira segunda-feira do mês. Mas as inscrições podem ser feitas, ou tanto este como os outros cursos, no próprio Facebook. As pessoas estão assistindo, pode mandar uma mensagem que sempre tem um trabalhador, o Dorival, que responde as mensagens, das dúvidas, do interesse das pessoas. Ou então aqui na casa mesmo. Nós estamos sempre abertos ao público, aos sábados às 20 horas, às 18 horas, desculpa, e às terças às 20 horas. Então, chegando aqui, pode pegar a informação também dos cursos. A gente também vai iniciar às quartas-feiras, vai ter o curso do primeiro, segundo e terceiro ano, às 14 horas, nas quartas-feiras, ou às 20 horas, às quartas-feiras também. O primeiro ano, às quartas-feiras, é online, o segundo é híbrido, metade online e metade presencial. Então, quem tiver interesse de começar a estudar, né, sobre a educação mediúnica, já pode ter essa oportunidade online também. Então, querendo se inscrever, avisem os amigos, compartilhem com os familiares, que é sempre bom. Então, agora nós vamos dar início à atividade de hoje com a psicografia Jovens no Além, recebida nesta casa em 10 de setembro. Estava na sala quando as luzes se apagaram. Todos se exaltaram e o medo envolveu-nos em pânico. Eram os tiros, pareciam metralhadoras, e agora foram atingidos. Eu fui uma das vítimas, jovem, estudante, cheia de vida e otimismo, de planos e objetivos. Vi-me abatido e cheio e subitamente, num piscar de olhos, estava apagado. Muitos jovens morrem por violência do tráfico, bandidagem, polícia e tudo o que martiriza a sociedade. É um choque para os que ficam, é um choque para os que partem. Nada mais a fazer a não ser rezar. Dizem que só não há remédio para a morte. Ela é real. Faço parte de uma comunidade de jovens desencarnados devido à violência e entendemos, após precioso tempo de ajuda e reflexão, a necessidade dessa traumática experiência. Que Deus ajude a todos para que cesse as misérias humanas que promove tanta depauperação. Que o amor aos que partem seja sempre maior que a revolta dos que ficam.
A raiva, a vingança não resolverá mais pelo ato já consumado. A verdadeira justiça pertence a Deus. Não reclamemos obstinadamente a justiça humana, falha e rasa. Não se esqueçam de nós. Deixem os corações livres de sentimentos negativos para continuarmos a nos amar sem o embargo da inconformação. Muito bonita, de um jovem, né, que desencarnou na violência e veio aqui dar o depoimento. Para a gente sempre ter fé e estar com Deus, que as coisas acabam ficando melhores. Pode apagar este copo, por favor. Então vamos dar início à nossa atividade de hoje, fazendo uma prece, de coração aberto, pedindo para Jesus que esteja aqui com os seus anjos, com os seus amigos superiores, para nos ajudarem, Senhor, e ajudarem todos aqueles que aqui estarão, encarnados e desencarnados, aqueles que estão também à distância, Senhor, que possam neste momento preparar os lares para a visita de Jesus, preparar a vibração, preparar o ouvido para o entendimento. Senhor, que essa atividade de hoje seja muito produtiva e que todos aqueles possam tirar proveito, se melhorando o ambiente onde vive, o ambiente que está, e se melhorando também, Senhor, para melhorar a própria vida. Esteja conosco e abençoa, Senhor, o irmão Leandro, que trará para nós as informações, os estudos desta noite. Esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Irmãos, encarnados, desencarnados, que Deus abençoe mais uma vez a nossa tarde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essas palavras e a gente possa aprender um pouquinho mais, né, dos ensinamentos de Jesus, né, para iluminar a nossa alma no caminho até Deus. Né? Que a gente faça a nossa melhor jornada, que essa encarnação possa ser nossa melhor jornada. A gente está num momento decisivo no planeta, né? Que a gente possa acompanhar essa mudança com Jesus. O tema de hoje é ante o futuro, né? Então a gente está em 21 de janeiro de 2023 e o ano acabou de começar, né? Então um tema interessante para a gente falar agora, né? Inclusive a gente já começa com uma reflexão. Hoje é dia 21 de janeiro, né? Já se passaram 20 dias de 2023, né? 20 dias, embora estejamos num ano novo, já é passado. Né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso, porque outro dia era 31 de dezembro e a gente esperou os fogos e comeu e bebeu, e no outro dia, na hora dos fogos, já era 1º de janeiro. Era passado, virou presente, 1º de janeiro já é passado de novo. E a gente vai renovar nossos votos, graças a Deus, né? Que a gente tenha fé, ânimo e esperança para isso. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que passado, presente e futuro é tudo muito relativo. Né? Na realidade, o único tempo que existe de verdade é o presente. Por isso que ele se chama presente. É um presente de Deus, é uma dádiva, né, na nossa vida, uma dádiva de Deus na nossa vida. E o que a gente está fazendo com essas oportunidades? Como que a gente vem levando nossa vida? Não é? O que a gente vem praticando além de estudar? Saber da doutrina e do Evangelho de Jesus, a gente sabe de várias coisas,
não é? De cor e salteado. Mas o quanto a gente está aplicando? Não é? Será que basta a gente saber? Acho que mais importante do que saber é aplicar. Não é? Existe uma frase muito importante no Espiritismo que é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não é? E a gente, de alguma forma, poderia complementar: e praticai, né? E praticai. Porque só a gente ter noção das coisas não faz a diferença na nossa vida. Assim como nós estávamos falando a respeito, não é, da transição do dia 31 para o dia 1º. Só mudou o calendário, gente. Só mudou o calendário. Se não mudar nossas atitudes, nosso pensamento, nossa energia, nossa vibração, nossos sonhos, nossos objetivos, o nosso comportamento, não vai mudar nada. Foi só no calendário. É uma oportunidade de recomeço, mas a gente é que decide se vai ser diferente ou não. O Rossandro Klinger é um psicólogo e palestrante espírita, e ele não fala feliz ano novo, ele fala feliz eu novo. Então quem tem que ser novo somos nós, mesmo com 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade. Até mesmo porque o espírito é eterno, né? O espírito é eterno. Em que fase da nossa eternidade a gente está? A gente sabe que evolutivamente a gente está no início. A gente está ali nos primeiros degraus. Mas como espíritos eternos, praticamente não faz sentido, né? Quem é professor de matemática sabe que qualquer número dividido pelo infinito tende a zero, né, professora? Então, se a gente pegar 10, 20, 50 anos de vida aqui na Terra, dividido pela eternidade, tende a zero, não é? Mas é óbvio que aquilo que a gente faz aqui é muito importante para a construção daquilo que a gente quer ter na nossa vida. Deus colocou uma semente dentro de nós, não é? Uma centelha. E cabe a nós cuidar dela e fazer ela crescer. E aí, já entrando um pouquinho mais no tema, é o significado disso, desse cuidado, desse cultivar que vai fazer essa árvore dar frutos, né? O Evangelho diz assim: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se nós fôssemos uma árvore e dessemos o nosso fruto para alguém comer, para alguém experimentar, para alguém morder, será que a pessoa ia fazer aquela cara de quem chupou um limão? Ou de quem mordeu uma maçã? Né? Ou uma manga bem doce, ou um abacaxi bem doce. Que árvore que a gente é, não é? O futuro a Deus pertence? O futuro está tudo definido já? A gente não é co-criador? A gente não cria algumas coisas também? Hoje, se a gente tivesse tomado a decisão de continuar a soneca da tarde, a gente estava deitado ainda, né? Mas não, a gente tomou a decisão de vir para cá. Então a gente mudou o nosso futuro. A gente mudou o nosso. E com pequenas ações, pequenas palavras e pensamentos, a gente ajuda a construir o nosso futuro. Hoje, assim como com a permissão do Espiritismo, a gente vai fazer algumas previsões aqui. E a primeira delas é que a gente é eterno, a gente já tinha falado. E a segunda é que a gente vai ser plenamente feliz. Então só isso já serviria de consolo para a gente. Só isso já serviria de consolo. Jesus falou que a gente ia vencer o mundo, mas ele não falou que nós não teríamos aflições. Muito pelo contrário. Ele falou: no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, em tudo que a gente faça, que a gente tenha bom ânimo, fé, esperança e caridade, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, o futuro está totalmente definido. Já pensou que graça que teria se, independente da gente trabalhar, estudar, conversar, ser uma boa pessoa, uma má pessoa, você vai sofrer. Independente de você trabalhar, estudar, ser boa pessoa ou má pessoa, você vai ser bem sucedido. Não é? Que justiça teria nisso? Não é? A bondade de Deus nos deixa plantar o que quiser. E a justiça de Deus nos garante que a gente vai colher exatamente o que plantou. Não é? Como a gente está falando de passado, presente e principalmente futuro, eu separei uma passagem aqui que eu gosto muito e espero que ajude a gente a refletir sobre o tempo, que está em Eclesiastes. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para tudo tem tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. De um jeito ou do outro, a gente já se viu em situações assim na vida e ainda vai se ver. Essa é uma outra previsão que a gente pode fazer, até mesmo porque foi Jesus que falou, né? Que a gente ainda teria algumas aflições. Mas teremos alegrias também. E tudo é baseado nas nossas atitudes, não é? Mas o que será que diz o livro do Espírito a respeito do futuro? Kardec perguntou para os Espíritos, né? Na pergunta 868 do livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: o futuro, né? Perguntou para os nossos irmãos mais evoluídos, né? O futuro pode ser revelado ao homem? E eles responderam assim: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. O futuro é oculto ao homem, linhas gerais, né? E só em casos raros e excepcionais. Então, se a gente ficar tentando procurar dicas do futuro, o que vai ser, o que vai acontecer, ao invés da gente estar preocupado em saber o que é que a gente está construindo, a gente vai ficar louco e não vai encontrar. Assim como diz nos livros de Salomão, querer saber sobre o futuro é correr atrás do vento. A gente não pega nunca. É tentar pegar papel na ventania, né? Está falando assim, casos raros e excepcionais. Então, ao longo de uma vida de 80 a 100 anos, talvez haja uma oportunidade que Deus, através do plano espiritual, ajude a revelar alguma coisa para o nosso bem, né? Porque aqui na próxima pergunta vai falar também, na pergunta 869 do Livro dos Espíritos, com que fim o futuro é oculto ao homem?
Com certeza absoluta para o nosso bem. Com certeza absoluta para o nosso bem. A resposta dos Espíritos é a seguinte: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Não é? Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre prepara os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida, no curso da nossa vida. Então somos nós mesmos, né, que preparamos. Existe uma finalidade, né, um fim, né? Estamos, graças a Deus, relegados à felicidade. Mas como a gente vai chegar lá? Quanto tempo vai demorar? O quanto a gente vai sofrer? Depende tudo de nós. Você fala, gente, mas será que até aquela pedra no sapato, será que até aquele espinho na mão, será que até aquele pneu furado, será que ter perdido um ente querido, será que essa doença que me ataca, né? Existe tempo para todas as coisas, como a gente leu. E não adianta a gente tentar prever e se livrar, porque existem algumas coisas que vêm justamente na medida que a gente precisa, não é? As provas, elas vêm sob medida. Se você não é materialista, você não vai ter provas materiais. Você já passou por isso, não é? Se você é mais sentimental ou coisa do tipo, talvez você tenha umas provas nesse sentido. As provas vêm na medida certa. A vida e Deus conhece a gente perfeitamente. Até mesmo porque quem atrai as provas somos nós mesmos. E a gente atrai as provas através da nossa vibração, da nossa frequência. Tem gente que vive com medo de ser assaltado. Eu conheço gente assim. E é assaltado várias vezes no ano. Eu, graças a Deus, não tenho sido assaltado, o que se não significa que eu sou melhor que ninguém. Mas eu procuro não pensar nisso. Eu até evito assistir essas coisas que falam sobre violência, sobre assalto. A gente tem total responsabilidade sobre aquilo que acontece na gente. Se antes de dormir eu assisto, nada contra, mas se antes de dormir eu assisto um filme de terror, você quer sonhar com o quê? Não é? Se ao longo do dia ou da semana a gente se alimenta desse tipo de notícia, como diz nossos irmãos, deletérias, né? Coisa ruim. Se a gente se alimenta de uma comida estragada, a gente vai pagar o preço. Se a gente alimenta o espírito de um pão estragado, a gente vai pagar o preço também. Não é? Assim sendo, Deus soberanamente justo e bom, sendo Deus soberanamente justo e bom, ocultar o futuro representa uma sábia providência. Somos seres em evolução e termos conhecimento sobre o futuro pode prejudicar a nossa jornada. De que forma? Allan Kardec faz uma reflexão sobre essa resposta dos espíritos. Essa é uma reflexão do Allan Kardec. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação, não é? Deixar de fazer as coisas, não tomar nenhuma ação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas, né? O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio.
Então, assim, sabendo que algo muito bom está por vir, ou algo muito ruim está por vir, seja por um motivo bom ou por um motivo ruim, a gente iria ficar paralisado. Porque não interessa o que a gente faça. Então, peraí, o futuro está definido ou não está definido? Só para deixar um pouquinho mais claro. A gente ajuda ou não ajuda a construir o futuro? As duas coisas. Algumas coisas pelas quais a gente vai passar, a gente já plantou lá no passado, então elas estão programadas para acontecer. A gente pode modificar? Pode modificar. Se a gente tiver esse mergulho para dentro de nós, essa reforma íntima, não é? E mudar as atitudes, os pensamentos e a vibração, muita coisa, entre aspas, ruim ou não tão boa, não vão mais precisar acontecer, porque já houve a modificação necessária para a gente. Então, embora existam algumas coisas programadas, a gente pode sim refazer algumas coisas. Não é? Então isso é o que o Livro dos Espíritos fala para a gente. Aquilo que está programado é oculto para a gente. E mesmo o que está programado pode haver alguma mudança pela nossa própria ação. Tá? Será que adianta a gente ficar buscando, não é? Sem crítica nenhuma. Mas será que adianta a gente ficar buscando adivinhadores, futurologistas, não é? Sem crítica nenhuma, mas assim, gente, tem coisas que nem Jesus Cristo sabe. Isso está no Evangelho. E se a gente quiser saber como é o nosso amanhã, basta a gente prestar atenção no que está fazendo agora. Então, certas coisas não adianta a gente buscar. Talvez alguns acontecimentos que já estejam ali para acontecer, haja uma possibilidade, mas isso é especulação. O que o Espiritismo diz é que o futuro é oculto ao homem. Mas que o nosso passo a passo a gente pode construir. Não é? Existe um texto do Emmanuel, com o título do texto é o título dessa palestra, Ante o Futuro. E diz assim: não adianta indagar do futuro ociosamente para satisfazer a curiosidade irrequieta ou inútil. Vale construí-lo em bases que a lógica nos traça generosamente à visão. Não desconhecemos que o nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. E aos nossos pés, a natureza sábia e simples nos convida a pensar. O arado preguiçoso deve aguardar a ferrugem. Se você tem um arado, está jogado num canto, está jogado lá no meio do mato, o que ele pode esperar? Ferrugem. Um arado sem trabalhar gera ferrugem. Um cristão, um trabalhador, pode enferrujar também. A gente pode aguardar a ferrugem. Então não precisa ser evidente para saber. É uma consequência. Não é? A leira abandonada, ou seja, aqueles sulcos, né, os canteiros que a gente faz para plantar, a leira abandonada receberá o assalto da planta daninha. A casa relegada ao abandono será pasto dos vermes que lhe corroerão a estrutura. Então, se a gente abandonar a nossa casa, ela vai ser corroída. O pão desaproveitado repousará na sombra do mofo. Então, basta deixar o pão puma ali uns 3, 4 dias depois do vencimento em casa, ele fica verdinho, né? É o mofo tomando conta. Se a gente descuidar das coisas da nossa alma, vai mofar também. Dá um trabalho grande para a espiritualidade tirar depois. Né? Mofa até nossa aura, a aura muda de cor, às vezes fica esburacada. Em compensação,
A fonte que se consagra ao movimento atingirá a paz do oceano. Né? Aquele fiozinho que nasce, vai crescendo, vira um rio, não é? Vai caminhando e deságua onde? Na paz do oceano. Não é? A flor leal ao destino que lhe é próprio converter-se-á em fruto benfazejo. A plantação amparada com segurança distribuirá bênçãos à mesa. Se a gente cuidar da nossa plantação, a gente vai ter bênção na mesa. Sabemos que é possível edificar o futuro e recolher-lhe os dons de amor e vida. Sabemos que é possível edificar o futuro e recolher-lhe os dons de amor e vida. E aí ele finaliza assim: escolhe a bondade por lema de cada dia. Não desista de aprender, infatigavelmente, e com os braços no serviço incessante caminharás desde hoje, sob a luz da vitória, ao encontro de glorioso porvir. Então é assim que a gente não precisa mais estar preocupado com o futuro. Aliás, seja para mim, seja para nós, o que realmente nos falta, irmãos, é fé. Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesse para essa montanha, vai daqui para lá, ela iria. Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, nós não estaríamos receosos quanto ao nosso futuro. Fé, esperança e caridade. Não é? Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a fé humana, no capítulo 19, item 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe, ou seja, em semente, no seu íntimo. A princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então Deus já pôs a semente. É a ação da nossa boa vontade que vai fazê-la desabrochar. É o nosso livre-arbítrio, aonde a gente escolhe colocar, né, o adubo, o cuidado, a água, o carinho, o amor, a atenção. Aonde a gente põe atenção, cresce. Seja bom, seja ruim. Não é? Em Eclesiastes, de novo, 11:6 diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Então vamos plantar e não vamos descuidar, tem que estar regando, né? O futuro é uma plantação ou é uma construção? É um pouco dos dois. A gente está cansado de saber que a gente colhe, né, o que planta. Né? E ao mesmo tempo é uma construção. Toda construção deve começar do alicerce. Não é? Linhas gerais, eu não conheço outro. Começa do alicerce. E eu queria dizer para vocês que o alicerce é a nossa família. Se lá em casa a gente não conseguir ser atencioso, amoroso, carinhoso, bondoso, não adianta querer ser na rua. Porque o começo é lá. Não adianta pôr tijolo se não fizer o alicerce. A vida, o futuro, é uma construção. Pode ser um casebre, pode ser um palacete, você que escolhe. Nos dois dá para viver bem, um dá mais trabalho que o outro, fica à vontade. Mas é um tijolinho por vez. É um tijolinho por vez. E só depois de ter construído um bom alicerce.
senão cai tudo. Aliás, Jesus pediu para edificar sobre a rocha, né? E a rocha são os ensinamentos e o evangelho de Jesus, né? Em Mateus 6,34 diz assim, ó, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, a cada dia a sua própria aflição. Não vamos tentar, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo, eu não vou arrumar, eu não vou conseguir, né? Muito pelo contrário, se a gente ficar profetizando coisa ruim na vida, pior ainda, né? E se preocupando. Preocupar, o que é? Se ocupar antes de ter acontecido. Você nem sabe se vai acontecer. Na realidade, amanhã, é duro falar isso, mas é verdade. Amanhã a gente não sabe se abre os olhos. E por que a gente está tão preocupado com daqui 5, 10, 20, 30 anos? Não podemos ser irresponsáveis. Mas o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Não é? Em Marcos 13, 32 e 33 está escrito assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, só o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Só Deus sabe exatamente. Tem coisas que nem Jesus. E olha que ele é muito próximo de Deus. Mas tem coisas que nem Jesus. Né? Para finalizar, eu queria deixar uma frase e depois uma reflexão. A frase é do Chico Xavier. Porque muitas vezes a gente está preocupado também com o que a gente fez no passado, como que vai ser o futuro. Então tem uma frase do Chico Xavier que ajuda muito a gente, que fala assim, todo mundo conhece, mas vale a pena a gente relembrar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então não estejamos preocupados até o momento com aquilo que plantamos. Mas vamos nos preocupar com o que a gente vai plantar daqui para frente. Isso vai resumir o que a gente vai colher e o que o futuro nos aguarda. Não é? E aí fica a pergunta, ante o futuro, fazer o quê? Viva bem o hoje. Ante o futuro, viva bem o hoje. Com amor, com um propósito, com crescimento, com luz, com iluminação, com prática no bem. Como eu disse, a gente sabe de cor e salteado várias passagens do Evangelho, mas o importante é praticá-las. 2 passagens ajudam a gente a construir o melhor futuro possível. A primeira, que é o maior mandamento que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E depois, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas se acrescentarão. A gente está muito preocupado, às vezes, com sucesso financeiro, sucesso material, sucesso profissional. Graças a Deus estamos dentro de uma casa espírita e com certeza nós temos feito esforços para a gente se melhorar. Mas a gente precisa sim estar preocupado com o sucesso. Mas com o sucesso espiritual. Obrigado, gente. Amém. Você tira aqui, por favor. Então, depois de ouvir essas palavras, tanto ensinamento que nos auxilia o Senhor a aceitar as coisas que não podemos mudar, mas lutar para que tomemos rumos melhores, para recebermos coisas melhores. Senhor, pedimos neste momento, unindo nossa vibração, nosso amor, nosso coração,
se unindo também com esses mensageiros do Senhor que aqui se encontram, depositando o nosso melhor amor, Senhor, a nossa melhor vibração, para que seja distribuído também, Senhor, aonde haja irmãos em sofrimentos, aonde haja, Senhor, aqueles que ainda estão pecando, para que eles possam, no seu íntimo, começarem uma nova jornada. Cuida, Senhor, daqueles que estão doentes da alma, doentes do corpo. Traz, Senhor, para perto do Senhor, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão sofrendo por não te conhecer. Pedimos, Senhor, que leve o nosso amor para toda a comunidade Milady, todos os frequentadores, todos que estão nesta caixa de vibração, todos nós, nossos familiares queridos, aqueles que estão a caminho conosco. Senhor, nos despedimos no seu amor, que assim seja, graças a Deus e amém.